Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu faço parte do Instituto Jesus Cristo, eu falo aqui diretamente de São Paulo e eu estou muito feliz por essa oportunidade de compartilhar nesse dia com você mais uma devocional do livro Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Nós estamos no dia 5 de agosto, hoje é terça-feira, eu espero que todos os dias você esteja acompanhando conosco aqui essas leituras que são para edificar a sua vida, assim como tem edificado muito a minha vida. Eu quero compartilhar com você essa devocional de hoje que se chama O Chamado Desnorteante de Deus. E o texto base que Chambers nos indica é Lucas capítulo 18, versículo 31 e o versículo 34. Nós já estamos falando aí sobre o versículo 31 há 2 dias e mais uma vez a gente tem algo a aprender aqui. E eu queria ler então esses 2 versículos completos, depois eu mostro para você o que foi destacado nesse dia. O primeiro versículo, ao 31, diz assim: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Versículo 34. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Os trechos destacados aqui para a devocional de hoje são: tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. Vamos então ao texto da nossa devocional de hoje que diz: Deus chamou Jesus Cristo para o que parecia ser um desastre absoluto. Jesus chamou seus discípulos para que o vissem morrer, levando-os ao lugar onde o coração de cada um seria quebrantado. Sua vida foi um fracasso absoluto do ponto de vista de todos, menos da perspectiva do Pai. Porém, o que parecia fracasso do ponto de vista do homem foi um triunfo do ponto de vista divino, porque o propósito de Deus nunca coincide com o propósito do homem. Este chamado desnorteante de Deus a nós jamais pode ser compreendido completamente ou explicado exteriormente. Só pode ser percebido ou entendido interiormente pela nossa verdadeira natureza interior. É como o chamado do mar. Ninguém o ouve a não ser quem tem a natureza do mar em si. O que Deus nos chama para fazer não pode ser afirmado com clareza, porque seu chamado é simplesmente para ser seu amigo e assim cumprir seus próprios propósitos. Nossa verdadeira prova é realmente acreditar que Deus sabe o que ele deseja. As coisas que acontecem não acontecem por acaso, acontecem inteiramente pelo decreto de Deus. O Senhor está soberanamente cumprindo seus próprios propósitos. Se estivermos em comunhão e unidade com Deus e reconhecemos que Ele está nos dirigindo rumo aos seus propósitos, não tentaremos mais descobrir quais são esses planos. À medida que crescemos na vida cristã, ela se torna mais simples para nós, porque temos menos tendência a dizer: por que Deus está permitindo isto ou aquilo? E começamos a ver que o propósito impulsor do Senhor está por detrás de tudo na vida e que Deus está nos moldando divinamente em unidade com esse propósito. O cristão é alguém que confia no conhecimento e na sabedoria de Deus, não em suas próprias habilidades. Se tivermos um propósito pessoal, ele destrói a simplicidade, a calma e o ritmo tranquilo que devem ser característica dos filhos de Deus. Mais uma devocional muito preciosa e importante de Oswald Chambers. Eu queria destacar com você aqui nesse dia alguns trechos que nós lemos aqui. O primeiro diz assim: porém, o que parecia fracasso do ponto de vista do homem foi um triunfo do ponto de vista divino, porque o propósito de Deus nunca coincide com o propósito do homem. Às vezes a gente olha por onde Deus tem nos levado na caminhada cristã, né, na vida cristã que Ele nos leva, e a gente, por muitas vezes, não compreende aquilo que Deus está fazendo. Como nós falamos aqui há 2 dias atrás, às vezes
Às vezes não, Deus tem alvos que não são os nossos, então a gente é míope para enxergar onde Deus está nos levando, não é verdade? E por isso, aquilo que Deus está fazendo em nós, muitas vezes aos nossos olhos, aos olhos de alguém, pode parecer um fracasso, mas na verdade nada mais passa do que uma incapacidade nossa, humana, de enxergar o que Deus está fazendo. O propósito dele está sendo cumprido, nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. O outro trecho diz: este chamado desnorteante de Deus a nós jamais pode ser compreendido completamente ou explicado exteriormente. Só pode ser percebido ou entendido interiormente pela nossa verdadeira natureza interior. Aquilo que Deus está fazendo no plano espiritual, o homem exterior não vai compreender. Apenas o homem interior, a vida de Cristo em nós, pode nos trazer paz e compreensão sobre o que Deus está fazendo. É lá no interior que nós vamos sentir aquela paz que excede todo entendimento. E outro trecho diz: e começamos a ver que o propósito impulsionador do Senhor está por detrás de tudo na vida, e que Deus está nos moldando divinamente em unidade com esse propósito. E mais um último trecho diz: o cristão é alguém que confia no conhecimento e na sabedoria de Deus, não em suas próprias habilidades. Eu e você precisamos acreditar e confiar naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Confiar o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa vida toda nas mãos de Jesus, porque Ele está fazendo algo na minha e na sua vida, que por mais que eu e você não enxergamos neste momento, a gente confia e tem fé, porque Ele está nos levando àquele lugar que Ele tem preparado para nós. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, Pai, porque por trás de tudo, por trás de qualquer situação na nossa vida, por mais que a gente olhe com os olhos humanos e tente compreender o que está acontecendo, a gente sabe pela fé, a gente sabe pela confiança no Senhor que o Senhor está trabalhando. Está fazendo algo lindo na minha vida, na vida dos meus irmãos. Obrigado porque a gente pode ter a certeza que contigo a gente está caminhando, Pai, para os pastos verdejantes que o Senhor tem para nós. Como um bom pastor, o Senhor nos leva até esse lugar. A nossa vida, Pai, está nas tuas mãos. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Não deixe esse vídeo sem se inscrever no nosso canal, sem ir lá nas redes sociais do Ministério Permanecer, do Instituto Jesus Cristo e seguir as redes sociais. Muita coisa boa é compartilhada nesses canais. Que Deus abençoe muito a sua vida. A gente se encontra aqui amanhã.